Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu podcast Saia do Aluguel na Flórida. Eu sou a Jane Pietroni e estou aqui para te guiar nessa jornada de conquista da casa própria nos Estados Unidos. Olha só, gente, no episódio anterior, nós falamos sobre a importância de entender o seu porquê. Hoje nós vamos para um dos pontos mais importantes e sensíveis dessa jornada, o planejamento financeiro. Sim, é agora a hora de colocar os números na mesa e transformar sonhos em planos concretos, ok? Então vamos lá, gente. Qual que é o erro mais comum que eu escuto, que eu vejo no dia a dia dos compradores de imóveis? O erro mais comum é pular direto para procurar o imóvel, procurar a casa, sem entender se você está podendo comprar aquilo que você está vendo e se você está realmente sabendo qual é a prestação que vai ser mensal. Então, sem planejamento, o risco de frustração e endividamento, ele é muito grande. E não é isso que você quer no seu futuro, tá? Planejar o seu dinheiro é essencial para que você compre com tranquilidade, sem apertos e sem comprometer a tua qualidade de vida. Porque olha só, se você vai comprar uma casa e você vai ficar numa certa prestação, mas aí você tem que abrir mão de lazer com a sua família, você tem que abrir mão de, comprar as coisas que você gosta, ou você tem que abrir mão de ir naquela academia, ou de participar daquele clube, ou de fazer alguma coisa, porque você está com todo o seu dinheiro alocado para a prestação do seu imóvel, aí você não tem vida, né, gente? Aí não é legal. Então, para que você tenha um uma vontade de mudar de casa, de se comprometer financeiramente, isso tem que levar você a um planejamento consciente, tá, e ter um planejamento do teu custo mensal, onde ele não seja nem muito apertado para você e também não seja muito leve, tá. Vamos dizer assim, claro, leve é bom, mas, muito leve também não é um fator motivacional, tá, gente. Então é o seguinte, vamos começar pelo custo mensal? Então, regra de ouro, tá? Regra de ouro que eu gosto de passar para os meus clientes, tá? Eu não se comprometa a mais do que 20% do seu salário líquido com o pagamento da sua casa. Jane, mas o que que é salário líquido? O líquido é aquele que você põe no bolso, gente, é aquele que sobra após os impostos, tá? Então, aquele que realmente vai lá para sua conta, tá? Então, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que você recebe $6.000 líquidos por mês. Você leva para casa 6.000. O seu limite ideal de pagamento mensal da casa seria 1.500, tá? E olha só, esse valor de 1.500, o que que deve incluir? Ele deve incluir o financiamento, que o financiamento bancário é os juros e o principal do todo, o principal daquele empréstimo, então juros e principal, então a gente chama de financiamento, valor do financiamento, o seu mortgage, tá? Valor do financiamento, mais impostos prediais, IPTU, tá? Imposto predial, mais o seguro da casa, o seguro contra fogo, coisas assim, furacão, certo? O seguro da casa. E se tiver um condomínio, o valor do condomínio. Então, essas 4 coisas: financiamento, o IPTU, seguro da casa e condomínio. Essas 4 coisas são o pagamento mensal que vai para a sua casa, tá? Mas é claro, cada pessoa tem sua realidade, tá? Vamos supor, ó, 1.500, ai, mas 1.500 é muito pouco, não dá, tá? A a não dá para mim comprar uma casa. Então, aí, então, você vai aumentando esse valor numa maneira que fique confortável para você, tá? Esses 25% é uma lei? Não, gente, não. É uma indicação. Até os bancos, na hora em que eles vão
calcular o que a gente chama de Debt Income to Ratio, que é aquela correlação entre o quanto você ganha para o quanto você pode gastar, eles vão muito além de 25%. Eles vão de 31 a 49%, dependendo do programa que você entra de financiamento, olha só. Porém, eu estou sendo conservadora, porque 25% é uma prestação fácil de você pagar. Mas você pode decidir na sua família, não, nós estamos comprometidos ou confortáveis em usar 30, 31 ou 35% da nossa renda mensal líquida, tá? Para as despesas de casa. Tudo bem, gente, tá ótimo. Se é 30, 35, tudo bem. Desde que vocês entendam e saibam o quanto você está gastando hoje, você tem uma planilha de financiamento, de financeira, e você sabe o quanto você gasta hoje, o quanto você gasta hoje na sua casa, para o quanto que você vai estar gastando no futuro. Porque o que não pode acontecer, gente, é você sair, por exemplo, de um aluguel de 1.500 para uma prestação de 3.500 sem planejar. Sem planejar não dá. Talvez hoje está facinho você pagar 1.500 de aluguel, agora estaria muito, muito difícil e complicado você estar pagando 3.500 de prestação mensal, de mortgage, né, de custo do imóvel. Então, tem que ter um balanço. Tem que ter esse balanço, e esse balanço quem decide é você. Olha só, gente, olha, choque de realidade. Posso contar uma coisa para vocês? O banco não é quem decide o quanto que você pode gastar por mês na sua prestação mensal. Não é ele, é você. É você. Por isso que muitas pessoas entraram em problemas no passado. Por quê? Porque o banco foi lá, olhou, o crédito está lindo, isso, e falou assim: não, você pode comprar uma casa de 500 mil, a sua prestação vai ser 3.900 mensal, e você simplesmente fala: "Ok". Aí esse 3.900 mensal, na primeira emergência que você tem, na primeira dificuldade que você, que emergências acontecem na vida, gente, a gente pode ter uma emergência que precisa de um dinheirinho extra. Então, tem que ter planejamento, você tem que ter esse dinheirinho extra já guardado, não esperando acontecer um imprevisto, onde você teria que estar retirando esse dinheiro da sua prestação. Então, tenha essa consciência. Então, o que que eu quero que vocês tenham, tá? Para que nunca você passe apertado. Vocês têm que ter, pelo menos, o banco pede 3, tá? De 3 a 6 prestações do seu empréstimo lá, sentada numa conta, sentadinha lá numa conta separadinha, na sua conta de saves ou até na sua conta, regular, mas ter um pouquinho a mais de prestações, do mesmo jeito que você deveria ter de prestação para o seu aluguel, você também deveria ter até 6 prestações guardadas no seu banco, para que se acontece algum imprevisto, você tenha um dinheiro de emergência e você não fique apertado em pagar o seu mortgage. Porque é o seguinte, gente, o mortgage, você deixou de pagar 3 prestações, você está entrando em processo de foreclosure. É obrigatório o banco entrar num processo de foreclosure depois que você deve 3 prestações. Então é sério. Agora, ao contrário, por exemplo, de um carro, eles não vêm retirar a casa de você em 2 dias, ok? Isso não acontece. É um processo. Porém, é um processo que pode acontecer muito mais rápido do que você possa imaginar. Então, eu acho que eu já falei para vocês, eu vou falar de novo, acho que eu vou falar muitas vezes aqui, toda a minha delicadeza e a minha sensibilidade que eu tenho com as pessoas que passaram dificuldades financeiras aqui na América. Eu estou nesse mercado há 20 anos, de 2006 a 2016, mais ou menos, eu estive ajudando a pessoas a saírem de dificuldades financeiras devido a uma compra de imóvel que deu mal, deu ruim, não foi apropriada, ok? Então, se você
planejar, você nunca vai passar por isso, você nunca vai precisar de ajuda para negociar com o banco, por exemplo, porque você não consegue mais pagar as suas prestações. Não se coloque nessa posição, não coloque a sua família na sua posição, se planeje financeiramente hoje, para que você não passe por essa posição no futuro, tá? Então, eu gostaria de falar para vocês agora o seguinte: custo inicial. Quais são os custos iniciais? Qual é o tanto de poder econômico, de dinheiro que você tem que ter inicialmente para você comprar uma casa? E olha só, gente, é bem menos do que muita gente pensa, tá? Bem menos. Há muitos mitos por aí no passado que, você tem que ter uma casa, se você não tiver 20% de entrada, não compre, porque não é ideal, ou porque você não vai conseguir comprar, não é bem assim. Então, vamos lá, custos iniciais, entradas e custos de fechamento. Então, todos os custos que você precisa para a sua casa, tá? Então vamos lá. Entrada, a gente chama aqui de down payment. Entrada é o down payment. Pode ser a partir de 3% do valor do imóvel, dependendo do tipo de financiamento. Nós temos financiamentos convencionais, financiamentos que são do governo, digamos assim, não do governo em si, eles são assegurados pelo governo, que a gente chama de FHA, ok? E temos outros tipos de financiamento, tá? Que, aliás, vou estar explicando todos esses tipos de financiamento no nosso próximo episódio. Nosso próximo podcast, eu vou estar explicando os tipos de financiamento que você pode obter na hora de comprar uma casa. Então, vamos lá. Entrada. E temos também custos de fechamento. A gente chama de closing costs. Jane, mas que seriam esses closing costs? Tá? Esses closing costs variam entre 2 a 4% do valor do imóvel, tá? Então, além da sua entrada, você tem que ter mais 2 a 4% do valor do imóvel como custos de fechamento, que são o cartório, a preparação, o valor que vão te cobrar da preparação dos documentos, o registro no cartório público desses documentos, né? Lavrado em cartório, cada vez que você lavra uma página do documento em cartório é cobrado tanto, tá? Temos também custos do banco, quando o banco vai originar um empréstimo para você, ele tem vários custos, tem o custo, até o próprio, tem um fee lá que chama Origination Fee, para abrir a sua conta no banco, temos vários custos que o banco cobra para processar aquele empréstimo para você. Então, tem custo. Também tem os custos onde você vai reservar em uma conta separada as primeiras parcelas do seu IPTU e 12 meses de parcelas, né, um mês avançado, né, um ano de seguro da casa. Então, seguro contra fogo, contra furacão, etc. É o seguro. Então, o seu seguro tem que ser pago sempre na frente e depois, quando você tem uma parcela, você vai dividir esse valor em 12 meses e coletar na sua parcela, tá? Mas entra 12 meses como custo de fechamento o seu primeiro premium, primeiros 12 meses que você tem de seguro, tá bom? E fora esses custos de entrada e custo de fechamento, nós temos também custos diretos, que são, por exemplo, uma inspeção da casa. Eu recomendo todos os meus clientes a fazer uma inspeção na casa antes de comprar. Você vai contratar lá um inspetor privado que você vai escolher, você vai pagar, e esse inspetor, ele vai olhar lá a sua casa e vai verificar e vai te dar um relatório técnico de como está toda parte da sua casa, o ar-condicionado, o telhado, o encanamento, vai te dar um relatório geral da condição da sua casa, tá? Então, isso são custos diretos, tá? Então, inspeção da casa, por exemplo, é um custo direto. Se na inspeção da sua casa gerou, por exemplo, uma outra inspeção que precisa ser feito, eu vou dar 2 exemplos. Exemplo de
inspeção contra mofo, tá? Às vezes apareceu algum vestígio de mofo, então esse mofo tem que ser investigado. Então o teu inspetor vai lá, ele vai colher amostras, né, do ar, amostras de algum lugar que tenha um sinal de mofo, mandar para um laboratório, vai voltar desse laboratório para ver se tem algum mofo tóxico na sua casa. Então, uma inspeção pode gerar várias outras inspeções que você precisa realizar na sua casa antes da sua compra, tá? Então, uma inspeção de mofo, eu dei um exemplo, uma inspeção de piscina, por exemplo, uma inspeção mais aprofundada, se a piscina que você está comprando não tem, por exemplo, um vazamento, tá? Se você está comprando uma casa na beira de um canal, tem uma inspeção especial que você vai fazer naquela parede que vai entre a água e a casa, a gente chama de seawall. Essa parede, esse seawall, precisa de uma inspeção especial para isso. Então, todas as inspeções da casa são custos diretos e são custos, né, que você vai ter durante o processo de compra, tá? Não após a compra, durante o processo de compra. Então, resumindo, vamos lá. 3 custos que você vai ter inicialmente na compra do seu imóvel: a entrada, custos de fechamento e custos diretos, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma conta bem fácil aqui para você saber mais ou menos quanto dinheiro que você precisa. Você está comprando um imóvel, por exemplo, de $200.000, tá? Então, se você está comprando $200.000, você deve estar preparado para investir algo entre 10 a 20 mil logo no início, considerando tudo, tá? Então, considerando sua entrada, mais 2 a 4% do valor do imóvel e outros custos diretos, ok? Então, vamos ter uma ideia aqui. Você está precisando geralmente entre, tá? 5 a 10% do valor do imóvel, numa compra usando o mínimo de dinheiro que se requer para fazer uma compra. E aí vamos além, se você quiser comprar 20% de entrada, ou 30% de entrada, 40%, 50%, quanto mais entrada você tiver no seu imóvel, menor vai ser a sua prestação, a sua hipoteca, tá? Então é isso, gente. Agora vamos lá. Vocês já escutaram falar numa expressão chamada house poor? Bonito, né? House poor. Tá, é o seguinte, é quando uma pessoa tem uma casa bonita, uma prestação cara e vive no aperto e sem dinheiro para mais nada, tá? Então isso acontece quando nós aceitamos o valor que o banco te aprova, sem avaliar se realmente cabe no nosso bolso. Então, lembre-se, gente, o banco, ele não conhece os seus planos, ele não conhece os seus filhos, ele não conhece os seus sonhos. Ele só quer emprestar dinheiro para você. Então, vamos lá. Quem é que tem que decidir, quem que tem que definir o quanto você pode pagar com segurança na sua prestação? Isso mesmo, você, tá? Então, não deixem nenhum banco falar o quanto você pode ou está aprovado para pagar. Faça uma decisão consciente. É quanto você se sente que você pode pagar a prestação, tá? E lembre-se, gente, a prestação inicial, ela só é uma prestação inicial. Mesmo que a gente tenha juros fixos por 30 anos, a maioria dos meus clientes, juros fixos por 30 anos é o melhor produto no mercado, concordo, tá? Porém, o IPTU vai subir todo ano. O condomínio, às vezes, ele sobe todo ano e às vezes sobe até muito mais do que a gente gostaria, porque não tem uma tabelinha, tá? Nem para IPTU, quanto menos para condomínio, tá, gente? Sobe o que tiver que subir. E também o seu seguro. O seguro aqui na Flórida, quanto mais a gente tiver furacões atingindo aqui o estado da Flórida, maior vai ser o repasse de aumento dos seguros em todo o estado. Então, se você pagava o seguro o ano passado de X, este ano ou próximo ano, na hora da renovação, você vai estar pagando X mais 15% de repasse,
até 30% de repasse, que é o que vem acontecido nos últimos anos aqui na Flórida. Então, a sua prestação, ela tem que estar confortável para você, porque ela vai, na verdade, só aumentar. Mas prestação PES, por favor, gente, prestação não é o mortgage. O mortgage tem juros fixos, o seu principal e o seu interesse, aquele valor vai ser fixo por 30 dias. O que vai mudar todos os anos é o valor do seu condomínio, o valor do seu IPTU e o valor do seu seguro. Sempre vai mudar e pode, tem a tendência, e provavelmente vai acontecer, é que esse valor vai aumentar todos os anos, não vai diminuir. Eu sei que tem condomínio que às vezes está mais, às vezes está menos, dependendo do reajuste da parte financeira no final do ano, porém a tendência é sempre estar aumentando em vez de estar diminuindo aí essa continha, tá? Então, seja uma pessoa que vá planejar, tá? Vá planejar desde o começo e defina o que você pode pagar com segurança, tá bom? E minha dica prática para você. Então, vá lá. De novo, lembra aquele caderninho que eu falei no episódio passado? Aquele caderninho que você anotou lá, ou aquele Google Drive no seu computador que você abriu lá falando quais são os seus porquês, qual é a sua motivação de estar comprando uma casa. Agora você vai pegar e vai criar uma planilha simples ou usar esse caderninho para você anotar as seguintes informações: o quanto você ganha por mês. Então, repetindo, o quanto você ganha por mês, e lembre-se, aquele valor que você põe no bolso, tá, gente? Não o valor com os impostos, sem os impostos. Quanto você paga hoje de aluguel, tá? Quanto está saindo hoje do seu aluguel para sua moradia? Quanto é hoje, tá? O quanto que você pode reservar para a casa, tá? O que são essas reservas? Essa reserva financeira é aquele objetivo que você vai ter de deixar o dinheiro da sua emergência, tá? De 3 a 6 meses de prestação da casa, tá? Independente se você está no aluguel hoje, gente, ou se você vai ter uma prestação, você vai para sua casa própria, lembre-se sempre que você tem que ter um dinheirinho de reservas, ok? A maioria das pessoas não tem nem $500 no banco, num savings account para reserva. Gente, isso é viver no perigo, tá? Então tenha o seu dinheirinho de reserva para emergências, porque emergências podem acontecer, tá? Quanto você consegue juntar por mês, tá? Então vamos lá, as 4 coisinhas que eu quero que vocês organizem no seu planejamento financeiro. Quanto você ganha por mês, o quanto você paga hoje de aluguel, ou no caso de casa, quanto você pode reservar para a sua casa e o quanto você consegue juntar por mês. Esse juntar por mês é para a sua entrada, tá? O quanto que você consegue economizar e quanto que você consegue juntar por mês de entrada, tá? É aquele valor, 3%, ou vai ser 5%, ou vai ser 20%, é isso que você tem que ter uma noção, tá? E mais uma vez, tá? Então, abre esse documento no Google Drive ou no teu caderninho, escreve lá planejamento financeiro, saia do aluguel, e nesse espaço você vai simular diferentes cenários de entrada e parcelas, tá? E é o seguinte, tem uma ferramenta que você procura na website, na internet, chama calculator.net, tá? Essa ferramenta tem ali como você colocar valores, estimular, fazer uma projeção. Você vai colocar lá, por exemplo, eu vou comprar uma casa de $400.000. Quanto de $400.000 com uma entrada de 3%, daí já vai te dar os juros do mercado, os juros de hoje, tá? O geral. Nos juros de ontem, quanto que ficaria as suas parcelas. E, além disso, tem o Loan Calculator nesse website, e também tem o
Mortgage Calculator. Se você for no Mortgage Calculator, ainda tem como você colocar lá o valor de IPTU, que você pode estar colocando entre 1,2%, mais ou menos, o valor do IPTU em cima do valor do imóvel, ok? E um valor de condomínio, que você pode colocar uma coisa que seja de acordo com. Dá uma pesquisada, né, gente, no Zillow, quanto que é o condomínio, ou liga para um corretor, olha, eu estou procurando uma casa em tal área, quanto mais ou menos são os condomínios por lá? Essa pessoa vai poder te falar quanto mais ou menos, ó, nessa área, ou especificamente nesse condomínio, é 600 por mês, é 800 por mês, é $1.000 por mês. Aí você já tem esse valor, porque o condomínio vai ser ali direto, né? Aquele valor ali mensalmente, tá, gente? Mensalmente. O IPTU é um valor que você vê lá, que, né, esse 1,2% do valor é dividido por 12, mas o condomínio é esse valor direto, porque é mensal, tá? Então você vai fazer essas estimativas e você vai brincar um pouco com esses números usando essa ferramenta, essa calculadora, para você ter uma noção mais ou menos de quanto é o pagamento, quanto de casa, ó, quanto que fica uma prestação de uma casa de $400.000 hoje. Quanto fica uma de 500? Quanto fica uma de 300? Você vai ter mais ou menos uma ideia. Para quê? Para que você saiba mais ou menos, olha, o valor do que eu estimulei para comprar a minha casa, os 25%, ou que seja 30%, ou 35%, o que você estimulou que vai para ah, o que vai para a sua prestação, você vai saber esse número. Então, o que acontece? Agora você tem que combinar esse número com o quanto de casa que você pode comprar. Então, se esse número bateu com 400 mil, opa, peraí, eu vou estar confortável em comprar 400 mil. Eu vou estar confortável em comprar 300 mil. Isso é planejar o dinheiro com inteligência, passo estratégico dessa jornada, tá? E é um passo onde você decide, não é o banco que decide. Porém, vamos lá, gente. Porém, é só você quem decide? Não, claro que não. Quem também tem que decidir, permitir você comprar aquilo que você está disposto a pagar é quem vai te emprestar o dinheiro, é a instituição financeira, tá? Não é só você que toma essa decisão, tá? Primeiro você, mas depois tem que passar pelo aval do banco. Então, o banco tem que coletar toda a sua parte financeira e falar assim: olha, realmente você qualifica 400 mil. Você qualifica 500 mil, você pode estar qualificando a 500 mil, a sua prestação vai ser tanto. O banco vai confirmar esse teu planejamento financeiro que você está fazendo desde então, tá? Então, gente, se você não fizer isso, você pode acabar fazendo um mau negócio, tá? E isso não combina com o que a gente está construindo juntos aqui. Nós estamos construindo um planejamento do começo ao final, onde você possa estar comprando o seu imóvel sem estresse e para que os seus planejamentos futuros não estejam estresse financeiro, tá? E, gente, no próximo episódio, nós vamos estar falando dos tipos de financiamento disponíveis para você, tá? E se tá muito confuso, gente, não tem problema não. Olha só, o meu podcast vai ficar gravado. Você pode entrar na Rádio Reli e ver o podcast no website e também no website e também no YouTube, tá? E não esquece também que os episódios ficam todos gravados no meu canal de YouTube, que é Jane Petroni 9584. E se você quiser a minha mentoria individual, onde eu te pego na mão e nós vamos estudar esses números juntos para definir o quanto de casa você pode comprar, é só você me chamar. Você me manda uma mensagem. O meu Instagram é Saia do Aluguel na Flórida. Pode deixar um DM para mim lá. Você pode entrar em contato comigo. Nós vamos marcar uma consultoria individualizada para você, tá? Então, o primeiro que entrar, e olha, gente, hoje, deixando especialmente aqui para você hoje, a primeira pessoa que entrar em contato comigo hoje, depois desse episódio, eu estou oferecendo toda a minha mentoria absolutamente de graça, gratuita, tá bom? Então é isso aí, gente.
Para a próxima semana, eu vou estar explicando para vocês, quais são os financiamentos, a diferença entre o FHA convencional, o VA, USDA e todos esses tipos de financiamento que estão disponíveis para aí e um deve estar certo para você, tá bom? Então até a próxima quarta-feira.